Olá, você que está se preparando para o concurso, professor Daniel na área, para ajudar vocês a transformarem a prova de geografia numa prova mais tranquila, uma prova mais sossegada. Porém, lembre-se que alguns assuntos eles aparecem, eles incidem mais nas questões dessa prova todos os anos, em todos os concursos, em todos os vestibulares. Por isso, eu destaquei para você alguns tópicos mais importantes, como por exemplo, nesse simulado 1, a gente vai trabalhar bastante, né, os conceitos de geodemografia, ou seja, tudo aquilo que é relacionado com aspectos populacionais, com aspectos atuais e principalmente com aspectos humanos, que são o principal foco dessa prova que eu estou destacando para vocês nesse exato momento. Começando por essa questão número 1, onde você tem um fenômeno que a gente ouve falar permanentemente na mídia, que é o fenômeno da globalização. A globalização, que é uma característica do mundo capitalista, que vem ocorrendo há muitos séculos, né? Lembre-se sempre dessa ideia. A globalização não é um fenômeno recente, não é um fenômeno que aconteceu apenas após a queda do Muro de Berlim, em 1989, e sim um fenômeno que vem acontecendo há vários séculos, desde a época das grandes navegações de Portugal, de Espanha, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, que a globalização já começou a se tornar uma realidade dentro do mundo capitalista. Por isso, nessa questão, você observa bem que características da globalização que você tem que lembrar sempre são a facilidade das trocas comerciais entre as nações, ou seja, a diminuição da burocracia, dos entraves, das barreiras alfandegárias, de cobrança de taxas, de impostos entre as nações que fazem parte do mundo capitalista, que hoje são a maioria absoluta, com raríssimas exceções. Outra coisa importante que você tem que lembrar é que mesmo com o fenômeno da globalização, as fronteiras nacionais elas continuam existindo, né? Não desapareceram essas fronteiras porque aconteceu o fenômeno da globalização. Aconteceu uma facilitação das trocas econômicas, das trocas comerciais, de importação, de exportação de bens, de mercadorias entre as nações que existem pelo planeta Terra. Mas outra coisa importante que você tem que lembrar, que é o fenômeno típico da globalização, principalmente a partir dos anos 90, a formação de grandes blocos econômicos entre as nações de vários continentes pelo mundo afora, como por exemplo o Mercosul aqui na América Latina, do Acordo NAFTA na América anglo-saxônica, né, envolvendo Canadá, Estados Unidos e México, a própria União Europeia, que é o maior bloco, né, de nações que surgiu exatamente nesse período, que é outra característica que a globalização teve nesse período. E outro detalhe importante, pessoal, as fronteiras nacionais continuam existindo. Eu volto a repetir com vocês, as fronteiras nacionais continuam existindo mesmo com esse fenômeno tendo se tornado realidade. Então, nessa questão, se você analisar as alternativas que eu apresento para vocês, você percebe que a única coisa correta que você observa nessas alternativas apresentadas é que o fenômeno da globalização ele vai se acelerar a partir da queda do bloco socialista com o fim, né, desse bloco em 1989, 1990, 1991, o desaparecimento da União Soviética, a reunificação das Alemanhas, né, a queda do Muro de Berlim, que transformou o mundo num mundo predominantemente capitalista. Por isso, nessa questão, você observa, deixa eu voltar aqui, a resposta correta é a letra E, de Equador. Continuando, na questão número 2, você vê uma questão simples, né, onde você numera a coluna da direita com base nos números da coluna da esquerda. Vários países são listados aí para você dar uma olhadinha e características que eles teriam na coluna da direita. Por exemplo, Cuba, China, Coreia do Norte. Cuba, China e Coreia do Norte são países de exceção à regra, né? Porque dentro daquele contexto que eu comentei com vocês, eles são países que ainda mantêm características socialistas dentro desse mundo predominantemente capitalista. Brasil, Austrália e Nova Zelândia, o que eles têm como característica única, comum entre eles? São países recentemente industrializados. Por isso, ainda a característica agrícola dessas nações, ela predomina, ou seja, ela é muito forte. Por isso, são países que exportam muitos produtos agrícolas, produtos primários, do setor primário. Como é que a gente chama esses produtos do setor primário? Tanto da agricultura, da pecuária, do extrativismo, a gente chama de commodities. Lembra sempre dessa expressão, commodities. Café, algodão,
metais como ferro, manganês, que mais? Cana-de-açúcar, tudo isso são considerados commodities. No número 3, você vê ali o México, o Brasil e a África do Sul. Né? São países emergentes, como a gente fala. Lembra que Brasil e África do Sul, inclusive, fazem parte daquele bloco de países chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? São países recentemente industrializados. Por isso, países que têm aquela expressão associada a eles de países emergentes. Canadá, Estados Unidos e Suécia, você sabe muito bem, são países considerados países de primeiro mundo, ou seja, países desenvolvidos. Por isso mesmo, países que apresentam um elevado índice de desenvolvimento humano, ou seja, um elevado IDH. Daniel, me diga uma coisa, IDH, como é que a gente mede? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido a nação é. Então, né, a partir de 0,800 em diante, em direção a 0,1, né, 1,0, né, no caso, você vai ter países de elevado IDH, né, IDH muito alto, que é o caso de Canadá, Estados Unidos e Suécia. Observando essas características, o que você vai ver? Que a resposta correta nessa questão é a letra A. O que mais que eu destaco para vocês? Na questão número 3, cuidado, uma questão importante, porque, querendo ou não, você tem que ter uma noção daquilo que acontece nas cidades, principalmente nas cidades brasileiras. O fenômeno da urbanização é um fenômeno muito recente, né, dentro da nossa história. A partir de 1950, você vai ter uma aceleração desse processo de urbanização. E nessa questão, uma questão de verdadeiro ou falso, a gente destaca a existência do movimento do sem-teto, que é uma característica muito forte em algumas capitais brasileiras, principalmente nos grandes centros urbanos, nas metrópoles nacionais, como a gente chama, né, a São Paulo, Rio de Janeiro, mas também presente em outras capitais, como você está vendo o exemplo de Curitiba. E aí ele fala, né, nessas afirmações, o seguinte: uma das causas das situações expostas no texto é a valorização do solo urbano. Perfeito. Né? Quanto mais gente morando nas cidades, mais valorizado vai ser o espaço urbano por causa da especulação imobiliária, por causa da ocupação de todos os espaços que fazem parte das cidades, que é uma característica das grandes cidades brasileiras. Outro detalhe importante, a participação da população que vive nas cidades é prevista na Constituição, ou seja, né, você pode interferir no destino da tua cidade, principalmente quando a prefeitura dessa cidade ela abre discussão, que é uma discussão pública, para a elaboração do plano diretor, que é o plano que vai determinar quais vão ser os rumos do crescimento e do planejamento urbano dessa cidade. Portanto, é legal essa participação, ela existe, ela está prevista em lei, portanto, é uma característica importante. O Estatuto das Cidades também existe, né, junto com o plano diretor, que são os documentos que prevêem, né, como uma cidade vai crescer, principalmente as grandes cidades, né, que prevêem aquele planejamento, aquele zoneamento urbano dos bairros que fazem parte da cidade, bairros tipicamente comerciais, bairros tipicamente residenciais, que são uma característica de todos os planos diretores. Outro detalhe, o poder público ele tem obrigação de combater a especulação imobiliária e promover a função social da propriedade. Outra característica que está prevista na Constituição Federal. Portanto, características importantes e características legais, verdadeiras. Portanto, a resposta correta nessa questão número 3 é a letra B. Eu destaco aqui na questão número 4 para vocês uma questão populacional, né, uma questão do crescimento da população brasileira, e você, em linhas gerais, tem que lembrar o seguinte: o Brasil está envelhecendo rápido. O Brasil está envelhecendo rápido. Outro detalhe importante: se você pegar a pirâmide de faixa etária, você tem que lembrar que na pirâmide de faixa etária, a base da pirâmide é a população jovem, o meio da pirâmide é a população adulta, o topo da pirâmide é a população idosa. Portanto, quanto mais estreita a base dessa pirâmide, menor é a população jovem que esse país tem. A nossa característica é exatamente essa. Nós estamos envelhecendo rápido, ou seja, o topo da nossa pirâmide vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Mesmo que você veja no enunciado da questão um crescimento da nossa população, a taxa de fecundidade da população brasileira vem decrescendo muito rapidamente. Só para você ter uma ideia, em 1940, a média de filhos por família no Brasil
era de 5 filhos por família. Hoje está na casa de 1,5 filho por família. Portanto, nessa questão, se você observar claramente, né, as afirmações que são colocadas para você, na questão número 4, a resposta correta é a letra E. Lembra sempre, são questões frequentes na prova de geografia, essas questões que falam sobre a população do Brasil. Uma outra questão, a questão número 5, fala exatamente sobre o crescimento natural da população brasileira. Crescimento natural ou vegetativo. Né? Você obtém da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade que uma nação apresenta todos os anos. E nesse quadro, lembra sempre que nas questões onde você tem uma tabela, um gráfico, um quadro, a resposta sempre está nele. Procure a resposta nesse quadro. Ele não foi colocado ali aleatoriamente, de graça. Então, lembra sempre de analisar bem esse quadro para você ter uma noção exata daquilo que está sendo perguntado. E observando nas alternativas e nesse quadro que eu apresentei para vocês, a resposta correta só pode ser a letra B. Então, dá uma olhadinha com atenção antes de marcar essa alternativa, porque é uma questão simples que você tem para analisar. Na questão número 6, eu coloquei uma questão de preenchimento de lacunas, onde você tem duas características, dois conceitos importantes no estudo da demografia. Né? O conceito de número de habitantes por quilômetro quadrado e o número total de habitantes que uma nação apresenta. Total geral da população, total absoluto, né, do número de habitantes que uma população tem. É a população absoluta, ou seja, quando você fala uma população absoluta muito elevada, por exemplo, a China tem uma população absoluta muito elevada, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um país muito populoso, como a gente chama. Já quando você trata do número de pessoas que habitam cada quilômetro quadrado, cada metro quadrado de espaço, você está falando do conceito de povoamento. Ou seja, quanto mais gente por metro ou quilômetro quadrado você tem, mais povoado ou menos povoado esse país é. Então, nessa questão que você está observando aí as lacunas para serem preenchidas, a resposta correta só pode ser a letra D. O que mais que eu destaco para vocês? Na questão número 7, também outra questão característica de população, tem dois conceitos aí que eu chamo a atenção para você dar uma analisada, que é o conceito de desruralização e concentração da população nas áreas urbanas. Se você observar essa característica, eu posso dizer para vocês que nessa questão, se você observar com clareza, com atenção, você tem como resposta correta a letra C. A letra C. O que mais? Você tem na questão número 8, mais uma questão com um quadro, eu já falei para vocês, tabela, gráficos, quadros, que são questões mais simples, porque você observa a resposta no próprio quadro. É só analisar com atenção, você vai perceber a resposta com clareza. Por exemplo, aí você tem 5 características importantes que são destacadas em cima desse quadro e chegando a uma atenção mais específica em relação ao que está sendo apresentado para vocês, principalmente aqueles conceitos de populoso, povoado que você tem que observar. Você chega à resposta correta, que seria essa, A primeira afirmação é falsa, as 3 na sequência são verdadeiras e a última afirmação falsa também. Na questão número 9, também uma questão que eu destaco para vocês, de preenchimento de lacunas, o que você percebe? De novo, aquele conceito de povoamento, de país muito povoado, menos povoado, superpovoado, populoso, pouco populoso, onde você observa exatamente o questionamento a respeito do conceito disso. Portanto, nessa questão, a resposta correta é a letra B, Brasil. Na questão número 10, o que eu observo aí junto com vocês? As teorias demográficas. Cuidado, pessoal. Teoria demográfica malthusiana, teoria demográfica neomalthusiana, teoria demográfica reformista, teoria demográfica eco-malthusiana. São algumas das teorias demográficas que normalmente costumam aparecer nas questões da prova de geografia. Dá uma olhadinha com atenção nesse assunto, porque com certeza pode aparecer uma questãozinha para você resolver. Nessa, você percebe claramente a questão do crescimento populacional. E ela pergunta para vocês o conceito presente na teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos, pessoal, eles defendem a utilização de métodos rígidos de contracepção para combater o crescimento populacional. A única alternativa que fala sobre isso para vocês
é a alternativa correta, a letra B, Brasil, na questão número 10. Na questão número 11, coloquei uma questão com uma chargezinha, né, que até coloca de uma maneira crítica a questão, né, da pobreza, da exclusão social, mas exatamente ligado, de novo, né, à teoria neomalthusiana, porque eles dizem o seguinte, né, nós temos que fazer um planejamento familiar rígido, com métodos anticoncepcionais, para evitar o aumento da população. O aumento da população gera pobreza, gera miséria, né, ao contrário da teoria reformista, que inverte esse conceito. Né? A teoria reformista, ela diz que você tem que combater a pobreza e a miséria para evitar o crescimento acelerado da população. Portanto, nessa questão número 11, a resposta correta só pode ser a letra E, né? Teoria neomalthusiana, como eu destaquei para vocês. E na última questão que eu coloco, movimentos migratórios. Lembra, imigração, né? É o movimento de entrada de uma pessoa numa determinada nação. Movimento de emigração, é um movimento de saída. Você saiu do país para ir em direção a outro país. Você emigrou, você chegou no seu destino final. Você é considerado um imigrante. Então lembra que o deslocamento, né, o ato de se deslocar, que é um ato naturalíssimo dentro da história da humanidade, desde a pré-história nós somos meio que nômades, né, e a gente está em constante deslocamento por motivos naturais ou por motivos forçados. Né? A gente tem migrações forçadas, a gente tem migrações espontâneas, lembra sempre desse detalhe, e vários tipos, né, de movimentos migratórios. Então lembra, né, que o ato de se deslocar a gente chama de migração. Quando você sai, você está emigrando. Quando você chega, você é considerado um imigrante. Portanto, nessa questão número 12, a resposta correta é a letra E. Espero de coração que eu tenha ajudado você nesse pequeno simulado com 12 questões, né, que eu destaquei a respeito do tópico 1 do conteúdo programático da prova de Geografia. Na sequência, a gente vai ter mais conteúdos importantes que vão aparecer na provinha que você vai realizar. Espero ter ajudado vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.